Olá, boa noite, bem-vindas à minha live. Então, eu hoje decidi fazer uma live com a Joana. Vamos conversar sobre relacionamento, como esperar pela pessoa certa, como ser a pessoa certa e, e como identificar a pessoa errada, como ser feliz sozinha e por aí vamos. Oi, já te aceitei, Joana? Já. Olá, Olá! tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda também. A Joana, ela vive em Lisboa e eu vivo em Manchester e conectámos-nos através da Maria e viemos aqui para conversar um bocadinho com vocês, para podermos passar um bocadinho daquilo que aprendemos ao longo da nossa caminhada. Mas antes de tudo, eu queria te pedir para orarmos e para entregarmos esta live a Deus e que seja Ele a falar através das nossas bocas. Amém, amém. Vamos orar? Pai Vamos. querido e maravilhoso, te agradecemos por estarmos juntas, Senhor, porque é promessa tua de levar, Senhor, essa palavra para toda e qualquer criatura. Obrigado por estarmos aqui, obrigado porque o teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações e ele vai direcionar, Senhor, para aquilo que você quer. Obrigado pela tua presença tão tangível, tão palpável. E obrigada, Senhor, por essa ferramenta de internet, onde a gente pode se conectar com muitas pessoas, mesmo sem conhecer. E a que a tua palavra, assim como uma boa semente, vai cair numa terra fértil. Te agradecemos, Senhor, te amamos. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Obrigada por teres aceitado, Joana. Que prazer. Amém. Eu estou muito feliz porque essa conexão que vem de Deus, nessas coisas que só Deus explica, né? Uma brasileira cearense, junto com uma portuguesa que agora está morando em Manchester. Meu Deus! Na Só Inglaterra, Deus, só Deus para fazer essas coisas, né? Deus conecta ao impossível, não há barreiras. Isso. Deus não é Deus de lugar nem de tempo. Exatamente. O que eu fico muito feliz é com isso. Por isso que eu amo esse quadro aqui. Esse quadro ele fala de nações, fala de todo mundo. E é isso, né? A palavra do Senhor atingindo o propósito ao qual ela foi criada, né? Eu aqui, a Mafalda aí e tantas outras pessoas que estão começar a nos escutar agora, né? E fazer esse bom propósito, né? Que é a gente crescer na palavra do Senhor. Amém? Amém, amém. Então, Joana, o que para ti é um relacionamento? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que nós, todos os seres humanos, eles têm a necessidade de se relacionar. Então, vou começar do começo, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aonde traz, né, a figura de Eva e de Adão, existia uma necessidade de um relacionamento. Então, Deus nos fez com essa necessidade. Então, a gente precisa se relacionar. Lá em Gênesis 1:26 fala que, então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Aí ele disse que o homem, para ele dominar todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais grandes, sobre toda a terra e todos os pequenos animais que se movem no rio de chão. Então é aqui Deus falando abertamente sobre se relacionar. A figura de Eva lá com Adão, né, que muitas pessoas traz muito para esse lado romântico por ser a figura de mulher, mas era Deus comunicando desde o princípio que nós precisamos nos relacionar, que é impossível viver nesse mundo sozinho. E o motivo dessa live é como se é possível esperar a pessoa certa para se relacionar. A gente, com o decorrer da live, eu vou pegando alguns pontos dentro do que Deus diz a respeito de relacionamento, dentro do que o Espírito Santo vai falar disso, tá? E Mafalda, pode me interrompendo, perguntando, questionando, para ficar algo bem alegre e bem dinâmico. Tá. Tá bom? Vamos lá.
Passando um pouquinho à frente, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus também fala que Deus declarou para o homem: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ele primeiro fez Adão, colocou Adão no paraíso, não foi em qualquer lugar, porque Deus nos fez para vivermos dessa forma. E aí Deus viu que Adão estava só. Então depois, Deus olhou para Adão e disse: opa, epa, como diz aqui em Portugal, não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Então, através, a gente conhece a história de Adão e Eva, que ele tirou, né, pedaço dos ossos para fazer Eva. Existe toda uma história, né, e um romantismo também em relação de Deus formar Eva a partir do homem. E Deus faria uma ajudadora, ou seja, nós como mulheres, as mulheres que estão aqui a escutar, e o homem também na sua parte, mas nós temos essa referência de sermos ajudadoras, tanto de um homem, como também nas outras pessoas, como quando falamos de relacionamento. E mais adiante ele fala: farei para alguém que eu auxilie e lhe corresponda. Olha que interessante. Lá no começo, Deus já falava que farei para ele alguém que lhe auxilie, ou seja, nós mulheres somos auxiliadoras de outras pessoas, e alguém que lhe corresponda. Então, relacionamento fala de eu caminhar junto com você e ser correspondido. Então, não tem aquela história, né, de eu caminhar sozinha e a outra pessoa que está a caminhar comigo não ter a mesma conexão e também absorver coisas que vêm, né, da gente. Não existe isso. Então, ele fala que, além de Eva ser uma auxiliadora, alguém que também lhe correspondesse. Falando sobre a relação deles dois e o que a gente pode tirar de ideia e de um fator interessante para o dia de hoje. E o problema de hoje em dia, Joana, é que as pessoas caminham com pessoas que não retribuem aquilo que elas estão a dar. Ou Exatamente. seja, elas acabam por se doar muito mais do que a outra parte e isso acaba por trazer uma grande tristeza, um grande sofrimento. E o que eu te quero perguntar é o que essas pessoas podem fazer para identificar a pessoa certa, a pessoa que realmente vai caminhar com ela, que tem esses atributos para terem uma vida em comum. Isso. Até pegando aqui um gancho do que eu vou falar agora, eu já há quase 10 anos, eu sou membro de uma igreja que é o Verbo da Vida. Hoje a gente está em várias nações, o nosso ministério Verbo da Vida. E eu escutei de um ministro do nosso ministério falando a respeito disso. Ele fala que com fome, na realidade, com fome, qualquer comida para você basta. É só imaginar, por exemplo, se você acordar, não tomar o seu pequeno almoço, não almoçar, quando for mais ou menos 3, 4 horas da tarde, qualquer coisa que lhe ofertarem, você vai comer. Talvez não seja aquilo que você estivesse desejando e aquilo que lhe suprisse, mas como você está com fome, qualquer comida para você é interessante. E se a gente pode trazer isso para o lado de relacionamento, quando você está carente, quando você está vazio de um relacionamento que lhe impulsione, que lhe leve, que vá além, com Deus principalmente, que nós estamos aqui a falar sobre, é possível esperar para um relacionamento em Deus, de alguém com Deus. Então, imagina que, por exemplo, se você está com fome, então qualquer comida para você vai servir. Então, qualquer pessoa que chegar para você vai servir. Até quem faz dieta, o segredo é não estar muitas horas sem comer. Porque Isso! Olha aí, exatamente. Né? E quando nós, por exemplo, ficarmos muito tempo, né, sem comer, começa também o corpo, o nosso físico, ele vai começar a dar sinais de fraqueza, de cansaço. Então, um bom alimento para o teu corpo é a palavra, né? O físico é a comida e o alimento do espírito é a palavra. Para quê? Para que você saiba discernir aquilo que você vai comer. Não é qualquer pessoa, não é qualquer alguém que vai chegar na sua vida para caminhar com você. Você tem que se blindar.
e já buscando também o outro universo, que é nós vivemos em uma sociedade no ano de 2021 de muitas cobranças. Imagina eu aqui, por exemplo, eu já sou casada, Mafalda está noiva, aleluia, vai já casar, mas outras pessoas podem estar aqui a nos escutar que seja solteira. Então existe uma cobrança muito grande de você estar solteira. E eu vou te dizer, existe uma graça e um favor do Senhor para você estar solteira. Sabe? É você se preenchendo das coisas que Deus tem para você. Não interessa quanto tempo você vai ficar só. E até uma boa solteira com certeza será uma boa casada. Mas uma solteira que é infeliz, que reclama que é solteira, quem lhe garante que quando ela casar não vai continuar igual? Porque o Exatamente. estado civil não define felicidade, não define preenchimento. As pessoas dizem assim: eu quero alguém para me completar. Mas ela tem que ser completa sozinha. Porque Exatamente. senão está-se a unir a outra pessoa para ir cobrar. E nós Exatamente. temos que nos unir a outra pessoa para lhe acrescentar. O que é que eu posso Exatamente. acrescentar? E Exatamente. o tempo de solteiro é maravilhoso porque nós podemos olhar para dentro de nós e no que é que eu tenho de trabalhar? Se calhar eu tenho que ser mais paciente, porque quando vier a pessoa certa, eu vou ter que ter paciência para ela. Exatamente. E eu costumo ver, Mafalda, é assim, eu não estou preparada, mas eu quero alguém e eu vou entrar dentro de um relacionamento, eu vou me frustrar, vão ficar sequelas daquele relacionamento comigo e eu vou levar para o próximo. E aí vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque tem que estar bem consigo mesmo. Vocês têm que estar preenchido consigo mesmo. E esse espaço, essa necessidade, ela é preenchida em Deus. Né? Eu não estou a falar aqui de uma religião específica, mas eu estou a falar aqui de Deus. Deus, ele Deus. preenche. Ele preenche isso para que você vá para um relacionamento cheio daquilo que realmente você quer, E né? cheio da graça, cheio de perdão para oferecer ao outro, cheio de bondade para oferecer ao outro. Exatamente. Isso, eu sempre digo assim, quando nós estamos a caminhar e caímos, fazemos uma ferida no joelho, temos que cuidar da nossa ferida, desinfetar. Agora a nossa alma, quando nós caímos, também machuca, sangra. E a única maneira de curar a alma, de perdoar, de se reconstruir, é a ligação com Deus. Não tem outra maneira. A alma tem que ser conexão com Deus. E o Exatamente. problema é que as pessoas estão nessa bola de neve, dão, e depois não sobra nada para elas. Exatamente. E que é possível você se preparar para um relacionamento. O tempo que vai acontecer, Deus vai saber o tempo oportuno para chegar até você. Porque às vezes você pode se achar que está preparado. Por exemplo, eu já tive várias pessoas amigas. Eu estou preparada. Pode vir que eu estou preparada. Mas quando chegava a pessoa ou algum pretendente para começar a conversar, elas logo percebiam que não estava preparada. Existia alguma coisa que precisava ser alinhada em Deus. Porque é muito sério você se relacionar com alguém. É muito sério você entregar seu coração para alguém. Né? Quando nós conhecemos essa verdade, a palavra de Deus, que ela vai nos alibando, ela vai mudando o nosso caráter, nós começamos a ver a seriedade que é de se relacionar com alguém. O mundo, ele pensa de outra forma. Ele imagina que quando as pessoas passarem pela sua vida, vai ser experiência. Você vai começando a ter experiência. Quando nós conhecemos essa palavra, nós começamos a ver que não é dessa forma, que é muito melhor você se preparar para a Se pessoa. preservar. E isso, se reservar, se preparar para quando a pessoa chegar. Eu, por exemplo, eu casei agora, vou fazer 7 meses de casada, então eu tive um tempo de solteira na minha vida que eu desfrutei muito. Então, se eu puder falar também esse item para você, desfrute desse tempo de solteirice. Sabe, saia com suas amigas, tenha o seu tempo com você, consigo, né, sozinha. Vá ao cinema sozinha, vá à praia sozinha, se curta. Para que quando a pessoa chegar, você já está tão bem resolvido que não existe nada para ser ajustado. Por exemplo, eu tenho amigas hoje solteiras há muito tempo e elas estão muito bem.
Por quê? Porque você não vai estar se relacionando com um com o outro, provando, né? Degustando. Assim como você chega num mercado ou numa pastelaria, começa a provar, eu não quero croissant de chocolate, eu quero croissant de doce de leite. Eu não quero. Não é assim. Não, Né? não. Deus tem a pessoa certa para você, mas no tempo certo. E o tempo dele é diferente do seu tempo. Não é isso? Sem dúvida. E, Amém. e o que eu acho é que as pessoas às vezes pensam assim: se eu arranjar alguém, eu vou ter. Mas não, tu tens que dar, porque o que era teu deixa de ser só teu, já é nosso. Então, por Exatamente. exemplo, já não dá para escolher o programa de televisão. Isso, É muito exatamente. São diferente. muitas É coisas. dividir, não é somar, é dividir. Começas a É, dividir tudo. E exatamente. às vezes não é fácil. E são muitas coisas que mudam, né? Quando você começa a dividir dentro de quando você conhece, dentro de um relacionamento de namoro, para cumprir um noivado, para ir para um casamento. Então, são várias etapas que precisam ser avançadas. E as etapas, elas têm que ser muito firmadas naquilo que Deus quer e aproveitadas. Porque etapas corrompidas, etapas feridas, elas não vão trazer um futuro tão perfeito. E o futuro perfeito que Deus tem pra gente. Mas parte da gente começar a ajustar isso agora no presente, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um ponto que são muitas pessoas, tanto meninas quanto meninos, homens e mulheres, que não têm a figura paterna. Por exemplo, né? Alguns psicólogos falam que a menina ou o menino que ele não cresce. Vamos focar aqui na menina, né? Que foi o que eu vi que uma psicóloga falou. A menina, quando ela cresce sem a referência paterna, ela vai utilizar esse subterfúgio dentro de uma relação, por exemplo, com um homem. Então, ela vai começar a procurar características paternas que ela não teve no decorrer da sua vida naquela pessoa. Então, vai existir cobrança, vai existir uma carência. Por quê? Porque ela não teve a figura paterna dentro de casa. Aí eu vou para outra realidade. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus e ele vai limpando toda a casa, como uma casa, né? Com um pouco de teias de aranha, com um pouco de poeira, ele vai fazendo essa limpeza, né? Nós, assim que nós recebemos Jesus, nós somos carimbados com o selo de filhos. Nós somos filhos e temos uma paternidade em Deus. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, mesmo se eu tinha um passado com tá desfocado a questão de eu ter um pai natural, Deus vem e te preenche com paternidade divina. Olha que fantástico E isso. ele nos faz sentir amados, sem dúvida. Já me aconteceu a estar. Eu fui ao cabeleireiro e eu era assim: ai, estou com fome, Deus. E aparecer uma amiga minha com comida para mim. E ele fez-nos sentir amados nas pequenas coisinhas que não dá Exatamente. para a gente não sentir que começa a ter um pai mesmo, de verdade. Porque ele Isso. cuida de nós. Ele cuida, ele protege, ele impulsiona, ele regula. Então, tudo isso é a característica de Deus, do nosso Pai. Olha que coisa linda. E mesmo se você venha ter um passado que você não teve essa característica, não é o momento de você começar a olhar para trás. É olhar para frente e saber que em Deus você tem uma nova identidade. E que você não vai levar isso, por exemplo, para um relacionamento com futuro que você vai ter, né? Eu coloquei aqui um ponto, por exemplo, que quando a gente fala em relacionamento, é possível esperar a pessoa certa. A primeira, uma das coisas que vem são os filmes de romance. Né? Por exemplo, Romeu e Julieta, né? De morrer pela pessoa amada, dessas coisas, né? Que os escritores vão aí a falar e colocar, por exemplo, em um filme. E a mulher, por exemplo, ela romantiza muito essa questão. Ela pensa em um príncipe encantado, ela pensa nesse homem, né? Tudo isso. Só que nós temos que trazer para a nossa realidade, que é o dia a dia, né? Então, eu costumo dizer, por exemplo, que esperar a pessoa certa e você começar a colocar vários atributos, né? Tem mulheres que tem homens e mulheres que têm uma listinha.
de deixa eu ver aqui, né? Será que isso aqui preenche? Será que não preenche? E às vezes a pessoa tá ali com você, caminhando do seu lado. Eu digo isso, por exemplo, dentro da igreja, servindo com você e você não olha para a pessoa. E ela tem as características que agradam em Deus, Mas né? sabe, mas é a aparência. As pessoas ficam, eu gosto deste estilo, eu gosto deste rótulo e só olham para aquilo. Por isso eu digo muito isto às minhas amigas: abram a vossa mente, porque às vezes aquilo que vocês gostam não é o que é bom para vocês. Isso, Porque, às vezes- exatamente. porque o nosso coração é enganoso. Nós às vezes gostamos daquilo que nos faz mal. Se nós pudermos decidir tudo, a gente só faz as neiras. Se não for a Isso. direção de Deus e das É. pessoas que nos aconselham, muitas vezes a gente toma decisões erradas. Eu sempre digo, abre o teu horizonte, porque a pessoa certa pode ser alguém que nunca te passou pela cabeça. Exatamente. Que foi, por exemplo, foi o meu caso. Eu, Olha, eu eu era também. eu era uma mulher que eu tinha uma listinha da pessoa que eu queria em Deus. Eu orava daquilo dali. Só que aí, por exemplo, a característica física, que é importante, tá, gente? É importante aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom para os seus olhos, tá tudo bem, é lícito. Por exemplo, você desenhar aquela pessoa, mas se não vier na embalagem que você quer, mas o conteúdo é aquilo que Deus espera para você, é que é interessante. Por exemplo, no meu caso, eu tinha colocado lá que eu queria um marido de 1,90 m. Eu queria de 1,90 m. E quando eu conheci meu esposo, quem pode entrar depois aí no Instagram para poder ver, né? Meu esposo ele tem 1,70 m. Foi 20 centímetros a menos. Mas quando eu conheci, não foi a primeira característica que eu me apeguei, porque senão eu não ia ver as outras características que Deus tinha preservado para eu ver. E convivendo com ele, eu comecei a ver, eu disse, realmente, esses 20 centímetros não são nada diante da imensidão que ele é por dentro em Deus. E às vezes mas também tem um outro lado que eu até coloquei aqui, por exemplo, a história lá no Brasil, Mafalda, a gente fala muito assim, a tampa da panela, a metade da laranja que nós temos que encontrar. Eu costumo sempre falar, quando eu estou, por exemplo, falando com jovens, que eu e meu esposo, hoje nós lideramos os jovens da igreja aqui da Vida de Lisboa, uma metade, ela não vai encontrar outra metade, porque vai ser difícil para ser inteiro, mas um inteiro conhecendo o outro inteiro vai dar certo. Então, essa história, por exemplo, da tampa da panela, que só tem uma pessoa, por exemplo, no mundo que vai dar certo com você, que você sonhou, que você arquitetou, você tem que começar a rever isso. Tem que começar a rever em Deus, porque Deus vai te direcionar para aquilo que Ele quer. Porque se você tem um propósito em Deus e a pessoa o qual ele está preparando também tem um propósito em Deus, é para que vocês dois vão correr mais rápido a carreira que Deus tem para vocês. Agora, se você começar a dizer, não, aqui o cabelo não é bom, tem uns quilinhos a mais, uns quilinhos a menos, a cor dos olhos não é o que eu Ai, amiga, imaginei. eu Não fiz é. uma lista. Eu fiz uma Aham. lista e eu não meti aspectos físicos nem nada, mas eu meti muitas qualidades, os defeitos que eu não queria mesmo. E quando eu conheci o meu noivo, ele tem a lista toda, mas só, houve uma coisa que eu não pus na lista, a idade, ele é mais novo que eu. E eu nunca gostei de homens mais novos. Nunca, amiga. E eu tive que passar por cima disso e foi complicado, porque eu não gostava de homens mais novos. Eu sempre dizia que era um homem mais velho, bem da vida, com dinheiro. Eu não estava assim, eu meti uma bolacha. E, Isso. e quando eu conheci ele é lindo por dentro, é tão lindo que a idade já nem importa mais. Importa no princípio, quando tu conheces, ficas assim, mas deixa-me lá ver no que é que isto vai dar. E depois tu já não te importas mais com isso, porque Isso. são É, características, não importa. exatamente, Eu exatamente. Então, digo isso, assim, eu tenho experiência. isso, então, se nós, eu e Mafalda aqui na live, pudermos falar para você, Deus sabe quem é a pessoa para você. Eu sempre costumo dizer, por isso que eu gosto do mapa do mundo, que eu disse assim, Deus, a minha oração era assim, Deus, se você tem alguém, independente de onde estiver, pode estar no Japão, na Indonésia, na África, eu sei que você tem alguém guardado para mim. E Deus fez essa conexão. Eu lá no Brasil, o Thiago aqui
em Lisboa, Deus fez essa conexão. Olha como que coisa maravilhosa. Então, assim, guarda o seu coração, aproveita bem esse tempo que você está só, sabe? Porque dentro de um relacionamento, você vai ter que dividir esse tempo com a outra pessoa, em atenção, em conversa, em desfrutar de um tempo juntos. E Então, tirando aproveita. que ninguém é perfeito, porque às vezes nós procuramos uma perfeição em alguém que não existe. Nós Isso. não somos perfeitos. Nós não podemos exigir a perfeição. Um relacionamento são duas pessoas imperfeitas que lutam para dar certo. Exatamente. Exato. E as Porque pessoas não têm essa ideia. Elas veem os filmes e pensam, eu quero alguém perfeito. Eu tenho. exatamente. Eu até É, também, às vezes, eu penso, ai, mas isto não é como eu gosto. Não tem nada é, a fazer. As pessoas são diferentes. Deus isso, deu-nos uma identidade diferente a todos. isso. Não tem como a gente procurar Não alguém igual a tem, nós. não tem. E outra coisa também que eu anotei alguns pontos, e outra coisa também é, por exemplo, você crê, por exemplo, em Deus, você serve na sua igreja, você é cristã, ou você que não é cristã, por exemplo, que a gente chama de julgo desigual, né? Por exemplo, eu creio em Deus, mas eu quero me relacionar com uma pessoa que não crê em Deus. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque eu sempre lembro do que a mulher do meu pastor no Brasil me falava. Quando você está dentro como é que eu posso chamar? Não é túnel, mas dentro de me esqueci aqui a palavra, dentro de um buraco, vamos colocar aqui, tá certo? Dentro de um ambiente assim, é muito mais fácil a pessoa que está embaixo puxar você para você cair do que É você verdade. subir, entendeu? Então tem que ter muito tá com o coração muito envolvido em Deus, de você realmente caminhar, se associar, isso vale para tudo, mas para alguém que você, como fala aqui, alguém que você vai se relacionar, que você vai namorar, que você vai noivar e que você vai querer um casamento, você tem que ter muito cuidado com isso. O que nós estamos a ver hoje no mundo bastante é que as pessoas não se conhecem antes, não desfrutam de um tempo de conhecimento, vão para um casamento, por exemplo, e rapidamente desfazem com esse casamento. Então, o mundo trata isso de forma natural, da onde Deus fala pra gente que, como a Mafalda acabou de falar, que o amor, ela é uma decisão. Eu decido amar todos os dias. Então, por isso que é importante esse tempo de conhecimento, esse tempo de caminhada, para eu saber se realmente é aquilo que eu quero. Porque dentro de um conhecimento, dentro de um namoro, ainda há tempo de parar e cada qual seguir seu caminho. E até mesmo, se for chegar assim até o limite dentro de um noivado, se Deus falar que não avance com isso. Mas chegar em um casamento, aí já cai em outra esfera. Sabe? Então, tomar muito cuidado com a pessoa que você vai estar a conversar. Porque, assim, existem muitos pratos deliciosos e bonitos. Muitos pratos bonitos. Quer dizer, e talvez não sejam tão deliciosos. Então, às vezes, o mundo está a mostrar para você coisas que parecem ser, mas não são. Então, E tem digo, muita... ai, Isso, tem desculpa. muita coisa. Tem E muita... Isso. o que vem muito fácil, geralmente não é de Deus. Eu vejo também, né, Mafalda, a questão de as coisas às vezes estão tão bonitas, você fala assim, tão perfeitas, mas não existe paz no seu coração. E a própria palavra diz que a paz, ela é o árbitro. Né? O árbitro é aquele que no jogo de futebol ele fica apitando e direcionando os jogadores. Então, se você não tem essa paz, que é o árbitro, como é que você vai iniciar ou caminhar com a relação dessa? É quase impossível dela dar certo, né? E aí eu falo sobre influências, também outro ponto que eu coloquei aqui. Então, assim, o que, por exemplo, quais são as influências que você tem, do que você tem escutado, do que você tem visto, do que você tem se associado, porque aquela pessoa o qual você está a esperar para poder se relacionar, ela também tem influências. Ela também está a escutar, está a ver, está a caminhar com outras pessoas. E isso também vai ter um grande peso quando vocês começarem a se relacionar. Por quê? Porque aquilo que ela tem comido, aquilo que ela vai digerir, é aquilo que ela vai sair dela. Não tem como. Se eu apertar uma laranja, vai sair sumo de laranja.
não vai sair sumo de limão. Não vai sair sumo de ananás, abacaxi, por exemplo, não vai E, sair. e a família também vem atrás, um pouco. Pronto, ótimo ponto também, Mafalda. Então, assim, se você começa a esperar uma relação, por exemplo, e conhece uma pessoa e começa ali a família, mas tem um irmão, uma irmã, uma prima ou os pais, que você não tá assim rejeitando ou vendo o tratamento dessa pessoa com a família, você tem muito cuidado. Aí já é um sinal amarelo. Eu até coloquei aqui também que engraçado que foi o próximo ponto. Eu até coloquei a escolha sempre ela será a sua. Tomar cuidado com o quase bom. A história do quase bom, né? Eu tenho uma história que meu pastor também lá no Brasil sempre falava que era assim: olha, ele é maravilhoso, ele é educado, ele é cristão, ele anda com a Bíblia, sabe? Ele tem vários amigos, mas ele só bate na mãe, agride a mãe, agride a mãe. Então, assim, oi? Né? Então, cuidado com esse quase, quase bom, quase educado, porque essa pessoa, ela não vai deixar de ser isso no relacionamento com você. Em algum momento isso vai acontecer. E Eu pode sempre ter... ouvi, eu sempre ouvi dizer que se a gente quiser saber como é que eles vão ser connosco, é observar a forma como eles tratam a mãe, as irmãs Mas é verdade. e os garçons Isso, dos exatamente. restaurantes. Porque às vezes, Mafalda, é muito interessante eu tratar, por exemplo, a Mafalda de uma forma muito delicada na frente das pessoas. A Mafalda, ela afaga o meu coração, ela é uma amiga bacana. Mas aquelas pessoas que não são tão chegadas, como é que é o meu tratamento? O tratamento tem que ser igual. O tratamento ele tem que ser o mesmo de um diretor de uma empresa a um segurança de um shopping. Ele tem que ser do mesmo jeito. Então, preste atenção nessas pequenas coisas, sabe? São pequenas atitudes, ações que fazem toda a diferença. Né? A mulher do meu pastor também no Brasil, ela costumava dizer, e ela me disse uma vez que eu peguei isso como chave para a minha vida. Quando, por exemplo, eu estava me preparando, Mafalda estava se preparando para essa live, a gente tinha toda uma ação pré-meditada, uma ação que eu estava calculando o que eu ia falar, fiz algumas anotações, Mafalda está aí também a falar. Então, ações, elas são calculadas na maior parte das vezes, mas as reações, elas não são. As reações é aquilo que nós somos. Sabe aquela história de pisar no pé de uma pessoa, né? De encostar nela sem querer e magoar, por exemplo, doer. A reação dela vai mostrar o que ela tem dentro, sabe? Então, um homem e uma mulher cheio de Deus, as reações vão ser Deus. Não vão ser reações que ele só tem reações desse jeito se estão na igreja ou se está com as pessoas da igreja. Não. As reações é que vão dizer quem são essas pessoas. As reações, né? E Mas aí, por sabes, exemplo, às vezes as pessoas pensam assim, foi só uma vez, é uma coisinha pequenina e deixam passar as pequeninas coisas, mas as pequeninas coisas são as que vão ser grandes lá na frente. exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, lá em Eclesiastes 3, fala assim. Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão depois de Provérbios, tá? E aí ele fala algumas orientações sobre sabedoria. E aí Eclesiastes, logo no terceiro capítulo, ele vai falar: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, para tudo há uma ocasião. Então não apresse a sua ocasião. Não apresse o seu relógio, não apresse o seu tempo, se eu pudesse estar traduzindo aqui hoje, né? Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar aquilo que você plantou. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir, há um tempo de pratear, há um tempo de dançar, há um tempo de espalhar pedras, há um tempo de ajuntar, há um tempo de abraçar, há um tempo de conter e tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar ou tempo de costurar. E tempo de calar e tempo de falar. Então, se a própria palavra de Deus está nos orientando que tudo há um tempo, então por que que você tem apressado o tempo das coisas? Sabe, você não tem prazo de validade.
né? Eu escutei isso também de um ministro. O prazo de validade, o que tem, são aqueles produtos que nós vamos no mercado, que eles têm Amiga, um prazo de validade. mas as pessoas, elas vivem no futuro. Ah, eu vou ser feliz Isso. quando eu tiver, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu marido, eu vou ser feliz quando eu tiver uma família, eu vou ser feliz quando eu tiver os meus filhos. Não, tu tens que ser feliz hoje, porque o Estado civil não pode definir quem tu és. Isso não é o que tu és, é um Estado, vai passar. Exatamente. E assim, Isso. é como nós falamos anteriormente, né? Quando nós estamos preenchidas, quando aquilo dali já faz parte da nossa nova natureza em Deus, que nós fomos recriados em Deus, né? Nós sabemos exatamente esperar por esse tempo. Nós não vamos fazer como a Mafalda está falando, antecipar esse tempo e correr. Porque lá no Brasil a gente fala que o apressado, a pessoa rápida que quer apressar esse tempo, ela come quente. O apressado, ele come quente. É como eu colocar um mingau de aveia no prato e querer comer. Eu até coloquei aqui também. E querer comer. Sabe que às vezes o prato, uma comida, se você chegar num restaurante agora e pedir uma comida mais cara, mas se ela estiver quente, ela não vai trazer o mesmo sabor se você comê-la na temperatura certa. Olha que legal, porque se eu comer ela quente, ela vai queimar minha boca e não vai trazer o sabor que é necessário. Mas se eu esperar o tempo necessário e eu comer aquela comida depois que ela sair um pouquinho da temperatura alta que ela estiver, ela vai ter o sabor que ela foi criada para ser. Ela foi criada, ela teve um propósito. O mestre, ele fez aquela comida para você degustar na temperatura exata, mas se você antecipar, você vai sofrer porque vai estar quente e ainda não vai sair com o gosto que você gostaria. Olha aí, vai lhe trazer ainda um dano. Então, Deus, com esse exemplo, eu consigo ver Deus trazendo uma orientação, que é para você esperar o tempo necessário. Né? E se preparar e ser feliz, como a Mafalda falou, e ser feliz e ser completa. Porque quando nós preenchemos, eu tenho amigas hoje nessa situação, elas estão tão envolvidas com as coisas em Deus que elas estão vivendo, que elas têm certeza que a hora vai chegar e que vai ser o melhor de Deus, por E exemplo, na depois, vida delas. quem escolhe por si próprio, geralmente não é de Deus. Temos que deixar Deus escolher para nós. E a pessoa que Deus escolhe, essa pessoa vem até nós, nós não precisamos de procurá-la. Exatamente. Então, Porque a mulher é encontrada. Temos que nos isso. valorizar. Nós somos Exatamente. encontradas. Exatamente. Então, assim, hoje eu percebo isso, Mafalda, como você disse, né? Eu, por exemplo, eu fui encontrada, né? E eu também encontrei, digamos assim. Mas o melhor é isso, sabe aquele presente inesperado chegar para você, você dizer, nossa, agora. Mas você tá tão envolvido, você tá tão completa que amém. Obrigada, Deus. É desse jeito. É suave, é leve, não é pesado, sabe? As coisas pesadas, as coisas que, sabe, um relacionamento com que você entra dentro de um relacionamento com cobrança, com, sabe, com coisas que te tirem do foco daquilo que Deus tem para você em qualquer relacionamento, não só entre homem e mulher. Mas em qualquer relacionamento que tira o foco daquilo que Deus tem para você, não traz benefício. Não traz benefício, né? E aí, eu até coloquei o exemplo da comida a Maria tá aqui. E ela é uma doceira de mão cheia, faz coisas deliciosas. E aí eu lembrei do brigadeiro, né? Que eu também gosto de fazer algumas coisas aqui em casa. E o brigadeiro, ele é isso. Teve um dia que eu estava fazendo o brigadeiro e coloquei ele imediatamente na boca, porque eu queria comê-lo, eu estava com vontade de comer doce, e ele queimou a minha língua, ou seja, eu fiquei com um dano, eu fiquei com uma ferida na língua. Ela durou mais ou menos 2 dias. Então, o sabor dele não foi aquilo que eu estava a esperar. Infelizmente, me causou um dano, aonde eu poderia esperar e degustar aquela panela de brigadeiro depois. Então aguarda, Deus tem algo especial para você.
Sabe que quando nós não cumprimos etapas, aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando nós avançamos de forma indevida, vai existir o dano. Mesmo sabendo que Deus é bom, que existe a graça dele, sabe, nos cobrindo, a misericórdia dele, de algo que não foi certo, a vela que não foi correta lá no barco, Deus vem com a misericórdia, nos inunda e ajeita novamente o ponteiro, conserta novamente o ponteiro, fazemos as coisas certas, sempre vai ter benefícios, sempre vai nos trazer benefícios, né? Eu vou pular agora, por exemplo, para Juízes. Eu estava a ler, por exemplo, Juízes, capítulo 16, que fala sobre o relacionamento de Sansão e Dalila. Então, é um relacionamento que muita gente conhece, né? Olha que legal. Sansão, ele tinha toda uma promessa de Deus para a vida dele. E Sansão, ele tinha a força dele, que Deus havia dado para ele, no cabelo. E ele, por várias vezes, Dalila, ela foi seduzindo, né? Ali, rodeando Sansão. A primeira vez ele não quis, a segunda vez também não, a terceira vez. Quando foi na quarta vez por diante, ele cedeu. Ou seja, ele cedeu aos encantos de Dalila. E por ele ceder aos encantos de Dalila, Dalila já tinha certo do que ia fazer. Ele iria cortar o cabelo de Sansão, para depois que cortasse o cabelo de Sansão, ele perdesse a força. Porque ele combatia exércitos. Naquela época era 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aquele único homem, ele derrubava exércitos. Então, Dalila, orientada por pessoas, ela sabia que se cortasse, ele perderia a força. E o que foi que aconteceu, né? Uma hora ela conseguiu. Então, sabe o que eu vejo com esse exemplo de Sansão e Dalila aqui para começar? Eu vejo que muitas vezes tem coisas nos rodeando, sabe? Ao nosso derredor, né? Ao nosso derredor ali, esperando o momento certo para nos estragar. Isso de relacionamentos de pessoas. E você tem que estar muito atento. Eu sempre digo às minhas amigas, a partir do momento que tu vês que não dá, não voltes a sair com ele, corta, porque tu vais continuar para não te sentir sozinha, para teres companhia. Quando és por ti, olha, já foste, já te Exatamente. apaixonaste, já não vais conseguir livrar disso, Exatamente. porque a gente temos que ter um discernimento muito grande sobre isso. Isso. E aí, assim, olha que interessante, né? Então, não diz que foi da primeira vez, ela ficou ali várias vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que está ao nosso derredor, com aquelas coisas, né, que não provém de Deus. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável vem de Deus. Então, como eu falei, se a paz ela é o árbitro, aquilo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável, você vai sair daquilo dali. Porque é uma cilada, não é uma coisa boa para você. E olha, por exemplo, né? Os filisteus, eles pegaram, né? Naquele momento do encanto, os filisteus pegaram Sansão e cortaram o cabelo dele. Olha que interessante, ele foi preso, a história de Sansão, ele foi preso, se passaram vários anos e o cabelo dele voltou a crescer de novo, né? E aí ele orou, ele sabia que ele tinha errado, então ele orou e pediu a Deus novamente aquele poder no cabelo dele, porque ele precisava salvar aquele povo fazendo aquele combate. E ele poderia, né? Deus poderia ter feito várias coisas em relação à Sansão, mas Deus falou e disse assim: não, eu vou dar novamente o poder a ele, né? O poder a Sansão. E aí ele foi novamente, combateu outras batalhas, né? E Deus não desprezou aquilo que tinha na vida de Sansão, né? Aquela potência que aquele homem era, mesmo com aquele erro. Então, se eu puder te dizer, através disso que custou muito caro para Sansão, ele parou, ele pausou a vida dele. Se eu puder trazer isso hoje para a sua vida, eu digo, olha, as coisas que para trás ficaram, deixa para trás. Se houve algum erro, se você se envolveu com alguém que não valia a pena, deixa para trás. Deus, ele faz nova todas as coisas, sabe? Troca o chip, coloca Deus, que ele dá um novo começo. E Deus não vai te julgar, Deus não vai te apontar, Deus não vai falar do teu passado, porque quem tem essa característica
é Satanás, é o diabo, né? O inimigo das nossas vidas. Mas Deus, ele pega o nosso passado, ele simplesmente ele passa um borracha e faz com que o teu presente ele seja um presente feliz, um presente que ele vá construindo coisas em você para te dar um futuro glorioso. E foi o que ele fez com Sansão. Quando ele viu que o coração dele ansiava por isso novamente, ele não apontou dizendo, você errou com Dalila. Não, ele disse, vamos fazer novas todas as coisas para você avançar naquilo que eu tenho para você. Porque Né? às Então, vezes, Joana, as pessoas pensam assim, já fiz tudo errado, já tive filhos, e agora? Agora, olha, vou ser infeliz. Não há mais chance para mim. É só me, é só me acostumar a isto e continuar. Mas não, Deus tem uma chance para todos nós. Deus sempre tem uma segunda oportunidade, terceira, quarta, quinta, desde que o coração seja verdadeiramente quebrantado. isso, exatamente. É naquela história, né, Mafalda, assim, Senhor, eu errei, eu estou aqui de coração aberto para te falar que eu quero fazer diferente. Sabe por que muitas vezes nós pensamos que com a nossa própria força a gente vai conseguir fazer? E deixa eu te falar uma coisa, essa noite a gente não consegue fazer na nossa própria força. É muito difícil. A gente vai cansar, a gente vai se frustrar, mas colocando, né, nas mãos de Deus, Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Ele troca o nosso fardo, que é pesado, para nos dar um fardo leve, né? O fardo dele é leve. Então, é muito interessante quando Deus faz essa troca, porque para a gente não é uma troca tão digna para nós naturalmente falando, mas Deus é tão maravilhoso que ele troca, né, essa carga por a dele suave. Então, se eu E puder te ele está de isso, braços abertos, de vem, vem, eu quero te abraçar, eu quero te dar um renovo, vem. E nós às vezes dizemos, não, eu não sou digno, eu não posso, eu sou má, eu não consigo. E Deus só está ali, vem, eu só ouvir, caminha, caminha que eu estou aqui. exatamente. Então, são todas essas coisas. Então, se eu te disser hoje à noite, esquece das coisas que passaram, né? Deus tem uma vida nova para você, é uma página em branco. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós vamos, né, compramos estudante, né, no colégio que gosta, né, na escola, inicia um novo semestre, compra tudo novo, com cheirinho de novo. Esse caderno que você vai começar a escrever, é isso que Deus tem para a sua vida. É uma nova história, é tudo novo. E a vida com Deus, ela é uma vida abundante, de abundantes coisas. É uma vida plena em todas as áreas que Deus tem. Sabe? Então, deixa as coisas que para trás ficaram e avança, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui também, Mafalda, é a questão de não defraudar. O não defraudar outra pessoa, o que é não iludir, não despertar um sentimento nas pessoas e depois largar, não ferir pessoas. Isso vai para todos os relacionamentos e principalmente quando você está a esperar alguém para você se relacionar, para um namoro, para um noivado, para um casamento. Sabe que às vezes é aquela história, né, que eu falei lá no começo, né? O mundo, ele diz que ele fala que as pessoas elas têm que se relacionar com várias pessoas para ter como exemplo. E Deus traz uma realidade que não é dessa forma. Deus nos ensina a não defraudar, a não estar com a outra pessoa somente pro seu ego, pro seu bel prazer, ou então iludindo a outra pessoa. Sabe, eu já ouvi pessoas dizer assim, eu só estou com uma pessoa, talvez um dia eu goste dela. Não existe isso. Sabe, não existe. Aquilo que Deus tem para você está preparado no coração de Deus, sabe? Então não tem por que você experimentar as outras pessoas. E quando for de Deus, a gente sente, é uma conexão, a gente pensa, por que é que eu não consigo parar de pensar nesta pessoa? Uma pessoa, eu lembro-me que eu vinha para casa, eu nem falava com o meu noivo, nada, mas a pessoa sempre na minha cabeça eu disse, meu Deus, eu estou maluca, eu só penso nele. Não, É, nem sequer era nem sequer era o tipo de pessoa que eu estava à procura, mas não sai da cabeça, não tem como, quando é a pessoa, a gente olha, sabe. que bom, Mafado, que você falou isso. E eu lembrei, quando eu conheci meu esposo, eu passei 10 dias aqui em Portugal, a gente se conhecendo, conversando e orando juntos. Eu perguntei no segundo dia para o Senhor, eu disse, Deus, eu não consigo me apaixonar por ele, tem algo errado, tem algo errado. E logo o Espírito Santo falou ao meu coração, eu disse, esse é
a coisa certa. Porque todas as outras vezes você se apaixonou. Então a paixão, ela lhe cegou, porque era algo natural. Agora, como é algo que eu quero, algo espiritual, você não vai primeiro se apaixonar, porque primeiro você vai caminhar com essa pessoa. E é muito lindo o que Deus faz, porque primeiro eu caminhei com ele. Eu vi as características, eu vi as falhas, os defeitos. Mas uma coisa que é muito importante, defeitos, eles são, tipo assim, uma pasta de dente, uma roupa que tá um pouco amassada, fica um bocadinho apertado, um bocadinho frouxo, se resolve. Mas caráter, não entre em um relacionamento achando que a outra pessoa vai mudar o caráter dele, porque caráter, ele só é modificado em Deus. Somente em Deus. Então não existe aquela história de você ser o super-herói ou mulher a super-heroína que você vai conhecer alguém e vai mudar os hábitos dela. Deixa eu te dizer, essa pessoa, ou homem ou mulher, ele só vai mudar se o coração estiver apto para receber instruções vindo de Deus. O caráter de nós só é perfeito e alibado, né, transformado em Deus, porque o caráter dele é perfeito. Então não tenta ser o super-herói nem a super-heroína que você não vai mudar ninguém. Tá bom? Olha, eu tinha outra pergunta para ti. Aham. Para as mulheres que elas estão em relacionamentos que têm filhos, mas não são casadas Tá. e vivem relacionamentos abusivos e suportam porque querem a sua família juntos. O que é que tu tens a dizer para essas mulheres? Então tá. Falar sobre relacionamento abusivo aqui é algo que dava para outra live. Não, mas só assim para aquelas pessoas que não são casadas e estão num relacionamento com alguém que não é, mas como já tiveram filhos, sentem-se presas. Amém. Deus, ele vai dizer o tempo de todas as coisas. E às vezes quando você chega para uma mulher que está passando por um relacionamento abusivo, seja em todas as características de agressões psicológicas, agressões físicas e, enfim, o que for aí, de traições e etc., sendo aqui bem clara, bem direta, Deus, ele vai dizer o tempo. Há um tempo para todas as coisas, lá como eu li em Eclesiastes. Então, às vezes, é muito mais fácil, né, se desprender dessas coisas, mas você olha, por exemplo, um caso de uns filhos e você acha que vai existir uma mudança porque você preza pela família, por exemplo, que é o melhor lugar, porque Deus é a favor da família, Deus não faz um casal para se divorciar, Deus não une um casal para se divorciar, mas existem, né, Mafalda, situações e situações, tá? Que Deus vai direcionar. Existem casamentos que eu já vi restituídos de uma forma sobrenatural, que você tinha certeza que eles iriam se findar. E infelizmente, né, sem Deus estar fazendo parte daquele casamento, existiram casamentos que se foram. Lembra lá no começo que eu falei sobre julgo desigual? Às vezes, por exemplo, só um pilar, só aquele um está com Deus e o outro não. Então, existe ali alguma separação. Infelizmente, né? É muito difícil naturalmente de discernir essas coisas. Mas em nome de Jesus, essas mulheres, se porventura alguém estiver aqui passando por isso, em Deus você vai ter todas as respostas. Não é uma pessoa que vai dizer que você não deve mais seguir com sua relação. É muito sério nós falarmos isso, né? Eu fui acompanhada por pastores totalmente maduros. Eu já estou no Ministério Verbo da Vida, o qual faço parte há 10 anos e sempre fui muito bem acompanhada. Então, se eu te der um conselho, procure pastores, sabe? Pessoas realmente cheias do conhecimento e de maturidade para que você, se porventura tomar uma decisão, né? É muito importante nós nos aconselharmos com os nossos líderes, para que os nossos relacionamentos eles não sejam frustrados. Eu não tive nunca problema de abrir meu coração para os meus líderes. Tive chaves específicas que eu estou a viver hoje.
né, dentro do meu relacionamento, porque são pessoas maduras, pessoas que podem trazer para você algo que elas já passaram, ou que já viram, para que você não passe. É um amor. Porque amar, aí é o ponto aqui que está no final. Gente, tem muita gente, só tá falando, né, Mafalda? Mas tem muita gente maravilhosa. Gente, Madri aí. Olha, do verbo Madri. Entrou aqui um dos meus filhos, porque como eu sou líder aqui de jovem, eu e meu marido, nós somos cheios de filhos. Aqui, tanta gente linda de Fortaleza. Né, Mafalda? Entrou também pessoas conhecidas aí sul. É um prazer, gente, ter vocês. Sim, obrigada. Se a gente for falar, nem eu sou tão íntima com a câmera, nem a Mafalda, a gente conversando, né, Mafalda, antes das câmeras, mas é que Deus nos chamou para fazer isso. E se Deus nos chamou por obediência, nós estamos aqui a falar com vocês, né? E nós cremos que algo de Deus nessa live ficou dentro do coração de vocês. Eu creio, né? Eu também, em nome de Jesus. Deixa eu ver. Alguém falou aqui dizendo assim, ó, mas tendo um parceiro direcionado por Jesus, tudo é possível, né? Pois a fé muda as pessoas. Amém! O amor de Deus muda as pessoas. É o que eu falei sobre o caráter, né? E outra pessoa falou, o casamento é igual, é uma aliança, é um cordão de 3 dobras, né? É você, o cônjuge e o Senhor, né? E o importante, como ela falou também depois, é não deixar de crer. E aí eu já pego para finalizar esse gancho aqui, né? Que é decidir. Amor, ele é muito diferente do que nós costumamos escutar, né? Porque quando a gente fala, se você colocar a palavra amor no Google, vão aparecer várias definições. Mas se você for colocar imagem ou até no GIF, nos GIFs aqui do Instagram, eles aparecem um coração. Ou seja, nós, quando falamos em amor, a gente vai diretamente para o coração, né, que é o símbolo. Mas amor é uma decisão. Amor não é esperar do outro, né? Lá em 1 Coríntios 13, né, Paulo orientando a igreja, ele fala sobre várias coisas. E uma delas é sobre o amor. Que o amor é paciente, o amor é bondoso. Isso eu posso trazer no relacionamento, né? De homem e mulher, em relacionamento interpessoais, né? Porque nós, pessoas, estamos a nos relacionar a toda hora. E o amor é bondoso, nós temos que ser bondosos. O amor é paciente, nós temos que ser pacientes. O amor ele é o amor. É uma doação, nós temos que dar de nós. Às vezes a gente está à espera que a outra pessoa tem que ser maravilhosa, a outra pessoa tem que mudar, a outra pessoa é isto, mas começa dentro de nós, somos nós que temos que dar, somos nós que temos que mudar, somos nós. A resposta de tudo está dentro de nós. Isso, porque como a gente até falou no começo, né? Se nós somos uma nova criatura, a própria palavra diz que o amor de Deus ele foi derramado em nosso coração. Ele não foi gotejado, né? E ele não só fez assim, respingou, como a gente fala no Brasil. Ele só fez assim, eu não sei como é que você fala aqui. Salpicou. Salpicou, ai que legal, lá também usa salpicar. Ele não só salpicou em nosso coração, ele derramou. Então, quando eu penso em derramou, eu penso aqui um copo cheio de água e você derramar sem medidas, sem reservas, sem limitações. Então, o amor dele foi derramado em nosso coração. Então, como nova criatura, é impossível nós não derramarmos isso na vida de outras pessoas. E aí a pessoa falou, porque Deus é amor e somos imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Nós, né? Exatamente. Nós, como cristãos, cristão quer dizer pequeno Cristo. As pessoas têm que olhar pra gente e ver Cristo. Sabe? Que é interessante isso. E elas só vão ver através do amor. Né? Como eu falei, se nós espremermos uma laranja, ela vai sair sumo de laranja. Se nós espremermos o cristão, ele tem que sair amor. Se nós espremermos tudo que nós tivermos, ele tem que sair o amor. Porque do amor ele vai todas as outras coisas. E o amor é o que cura. O amor é o que nos cura a nós, é o que cura aos outros. O amor é a chave para a felicidade. Exatamente. Exatamente. Então nós aprendemos, né? Como fala assim, aprendemos quem somos em Deus através do amor. Então eu acredito que realmente, né? Nós falamos aqui sobre como esperar, né, a pessoa certa, mas não dá para somente fazer, se é possível esperar a pessoa certa sem falarmos de nós, né? Há pouco tempo, mês passado, a nossa igreja passou
como devocional, nós lemos o livro de um ator americano chamado Tony Cook, que relacionamentos importam. E foi muito interessante o que esse livro trouxe para a gente, né? Principalmente também para mim, sobre o relacionamento consigo, sobre o relacionamento com as outras pessoas. Então, se eu não tiver um relacionamento primeiramente comigo, saber do que eu tenho em Deus, por que Deus me fez, esse amor que abundou, que foi derramado no meu coração, como é que eu vou me relacionar com os outros? Né, Mafalda? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou projetar uma vida? Se família é um projeto de Deus, se eu quero me relacionar com outra pessoa. Mas primeiro, eu tenho que entender desse amor que foi derramado, desse primeiro relacionamento que eu falei lá no começo, né? E o mais lindo é que esse amor é pelo que nós somos no nosso coração, que a gente tem que sentir por nós mesmos, porque sabemos que o nosso Deus nos ama. Quando nós nos Isso. sentimos amadas por Deus, não tem como nós não nos amarmos. Porque nós olhamos ao espelho e nós dizemos assim: eu sou amada, eu sou especial, eu tenho um valor. Jesus morreu na cruz por mim. Eu tenho esperança. E quando tu começas a perceber que não é o teu cabelo, que não é as tuas roupas, que é somente o teu coração, um coração amoroso, disposto a perdoar, grato, não tem Exatamente. como a É. gente não começar a amar e depois automaticamente começamos a amar os outros. O problema é que às vezes queremos amar os outros sem nos amar a nós e sem amarmos a Deus e fica tudo uma confusão e... Exatamente. E eu acho tão maravilhoso, Maria. Por exemplo, quando nós estamos lá no livro de Lucas, Marcos, João, Mateus, quando nós começamos a ver a trajetória de Jesus, né, aqui na Terra, né, os 33 anos que ele viveu aqui, mais ou menos o ministério que ele desenvolveu, foi mais ou menos 3 anos e pouco. Você vê Jesus se relacionar com as pessoas de uma forma tão leve, tão suave. Mas você pode se perguntar, mas foi Jesus, né, Johanna? Mas foi Jesus, Mafalda. E nós somos imagem e semelhança dele, né? Deus nos criou para sermos isso. Então, assim, pode sair de nós e deve sair de nós a imagem e semelhança dele para todo e qualquer relacionamento, né? Eu entender o que Deus quer comigo, o amor dele e eu viver nisso. É muito maravilhoso, né? É lindo. Não há palavras. Então, se eu puder fazer só um retorno, né, aqui do que foi falado, do que a gente falou sobre essa live, algumas pessoas entraram depois, né, que se é possível esperar a pessoa certa para um relacionamento, né? É possível, sim, né? Deus, ele quis um relacionamento, primeiro ele criou, né, um paraíso, ele colocou Adão e ele viu que não era bom para Adão ficar sozinho. E ele criou um ajudador, uma auxiliadora que foi Eva. Então Deus, ele se interessa sim com relacionamento entre homem e mulher. Mas para isso existem princípios que se eles forem corrompidos, se eles foram quebrados, não tem como você desfrutar de uma vida plena em Deus. Não tem como, né? Porque ele não nega a sua própria palavra, ele não nega a sua origem. E essas coisas que Deus faz, que Deus fez, né, precisam ser colocadas em prática, né? Nós falamos que qualquer comida, como não estamos com fome, ela é básica, então guarda o teu coração, sabe? Não cai na conversa de qualquer pessoa. Se eu costumo até falar que se for necessário, você bloqueia uma pessoa do WhatsApp, bloqueia lá, né, do Instagram, aquela pessoa que não faz bem, aquela pessoa que não te traz boas lembranças, sabe? Muda a rota. Temos que Muda a nos rota. proteger e, acima de tudo, Isso. temos que nos respeitar se queremos ser respeitadas. Temos que Exatamente. Então amar para protege. sermos amadas. Exatamente, protege o teu coração, né? Cuidado com as influências que você tem, né? Absorver daquilo que você ouve, daquilo que você fala, daquilo que você se conecta, né? Certa vez um autor de um livro falou que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Olha como isso é sério. Você convive com as pessoas, você começa a falar igual a elas. Eu tô aqui em Portugal, vai fazer 6 meses. Às vezes, quando eu estou conversando com português, eu estou a falar, estou a perceber, né? Porque eu já estou a conviver
né? Não tem como, né? Você não absorver essas influências. Então, toma cuidado com aquilo que você tem se conectado. Às vezes é melhor você deixar, sabe, pessoas, influências passarem, você se reservar, porque existe algo grande de Deus para a sua vida. E existem coisas que você precisa mudar a rota, se desconectar, né? E existe um tempo para todas as coisas, sabe? Espera, você não tem prazo de validade. Essa história, né, das pessoas ficarem falando que você já passou do tempo, ou que você já é uma pessoa, por exemplo, que já tem filhos, está divorciada. A gente está falando aqui para mulheres, por exemplo, se guardar, então creio que seja para mulher solteira. Então, assim, espera em Deus, sabe? Espera em Deus, porque é muito melhor você ficar com Não o tem ótimo. como. Então, é muito melhor você ficar com o ótimo do que você se agradar com o bom. Sabe? Deus tem coisas ótimas para você. Então, quando a gente conhece o ótimo, o bom, ele já não serve mais. Então, E fica Deus, com ele não dá resto para ninguém. Tudo o que Ele isso. te der não vai ser resto de nada, vai ser perfeito. Exatamente. Ter cuidado nas pequenas coisas, nós falamos aqui, nas situações, das influências. E também do perfil das pessoas que você, né, está pretendendo a se relacionar, namorar, né? Tenha cuidado com o seu coração, porque Deus, ele está no seu coração, ele preenche o seu coração, então tenha muito cuidado, né, de entregar para outra pessoa. Eu acredito, Mafalda, que nós falamos, algumas pessoas interagiram aqui, né? A última pessoa que falou aqui, cada pessoa tem o seu tempo, nunca é tarde para nada no tempo de Deus. Exatamente. Às vezes, por exemplo, o tempo para mim, ele pode ser 5 anos, eu estar muito bem sozinha. Talvez 5 anos para outra pessoa pode ser uma eternidade. Mas Deus, ele sabe das coisas. E o que é interessante, por exemplo, o meu caso, Deus fez uma aceleração na minha vida. Em 6 meses eu conheci o meu marido, eu noivei e eu casei. Em 6 meses, mas não quer dizer que isso sirva para você. A Maria, por exemplo, que eu já falei que é uma doceira maravilhosa, ela trabalha com certeza com receita. Porque o mesmo bolo para 10 pessoas, ele não é o mesmo bolo para 20 pessoas. A quantidade, ela é diferente. Então, aquilo que foi para minha vida, Deus vai trabalhar na sua vida de forma diferente. Então, eu não posso passar uma régua e achar que todo mundo é igual. Dizer assim, não, Mafalda, aconteceu comigo, vai acontecer com você. Não. Mas o que é importante dizer, que em Deus eu tenho todas as coisas. Então, Ele sabe o tempo. Então, Ele vai dizer. Ele vai, se Ele for acelerar, se Ele for pausar, se Ele for te tratar, se Ele for alinhar, Ele vai saber o tempo necessário. E coisas são ajustadas. O tempo que você tem em Deus, Ele nunca é em vão. O tempo que você tem em Deus, ele sempre traz grandiosidades. Então, não pegue pelo tempo natural. Esse tempo que você olha no seu calendário, que hoje é dia 7, que são 21 horas e 8 minutos. Aqui, por exemplo, na Europa, em Portugal, não é assim. Deus não é dessa forma. Deus, ele tá... Um dia são 1000 anos e 1000 anos são um dia para Deus. E Deus, ele tá no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Olha que coisa fantástica. Então, não tenta se prender nesse tempo. Sabe? Guarda o teu coração. Preenche o teu tempo em Deus. Que quando chegar, né, qualquer coisa, e como nós estamos a falar aqui sobre relacionamento, vai ser uma surpresa tão boa, tão maravilhosa para você, e você já vai estar preparado. Sabe? Então, guarda o teu coração, preenche dele das coisas boas. E que isso eu posso te dar mais ainda, né? Um conselho, se envolve com as coisas de Deus. Sabe? Se você tá aqui, faz parte de alguma igreja, se envolve em algum departamento, se envolve com as pessoas na igreja. Cada pessoa, ela vai ter algo para você aprender, né? O que a Mafalda falou, ninguém... A Mafalda estava conversando com a Mafalda hoje mais cedo, ela falou, ninguém é tão burro, tão limitado, que não aprenda nada, e ninguém é tão sábio que não possa passar algo de conhecimento para alguém. Então, quando você se conecta com pessoas, elas vão passar para você algumas experiências de vida e um vai incentivando o outro.
porque nós somos um corpo e você vai aprender quando você olhar, nossa, eu estava a esperar por isso e já não estou mais esperando. Olha que E coisa Deus usa maravilhosa. pessoas, não é? Deus usa pessoas. Deus pode usar alguém para nos conectar a outra pessoa. Ah, há sempre um propósito envolvido por trás. Nós também Em temos é que não tudo. existir isso. Porque às vezes, então, sabes o que é que acontece? As pessoas também dizem assim, eu estou tão farta de estar sozinha. Mas depois não se envolvem com nada. Por isso a Exatamente. importância de se envolverem em coisas construtivas, de voluntariado, de uma igreja, de começar a frequentar sítios agradáveis, nada de discotecas ou algo assim. Não. Mas assim, sítios agradáveis, porque pessoas solteiras vão estar a fazer o mesmo. Isso, exato, exatamente. E assim, você tem que estar em ambientes que favoreçam o seu crescimento espiritual, né? Então, quais são os ambientes que favorecem o teu crescimento espiritual? É estar conectado com pessoas que estão no mesmo propósito que você, que é buscar Deus, que é estar mais preenchido de Deus, e lugares em que não te remetem a passado, a dores, a coisas que você já viveu, mas coisas novas. O evangelho, ele é novidade de vida. E novidade, quando eu escuto essa palavra, eu não penso que são coisas passadas. Novidade é algo novo, algo de estreia, que o Senhor está estreando para você, né? Todos os dias a gente tem algo novo. Deus derrama todos os dias algo novo sobre nós. Por isso, É, amém. Jéssica, estou a ver a tua mensagem. Deus usou uma Mafalda para me chamar para este propósito, tenho estado a aprender no meu tempo e estou grata. E ainda vais aprender muito, muito mais, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, eu creio. Deus não chama pessoas à toa. Sempre que Ele chama alguém, sempre que Ele desperta o amor dele no coração de alguém é porque Ele quer fazer algo diferente nessa pessoa. Só que depois é a decisão da pessoa aceitar ou não. Deus chama, a pessoa decide se quer ir ou não. Sim, sim. Esse amor que inundou, que invadiu o nosso coração, esse mesmo amor, ele também tem um livre-arbítrio, né? Que é Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Mas sabendo que está conectado com Ele, com palavra, com pessoas cheias de Deus, sempre vai fazer diferença na nossa vida. Sempre para ter um presente maravilhoso, eu costumo dizer, e um futuro glorioso. Porque em Deus só temos isso, não tem outra opção. E uma coisa linda em Deus, que é o que mais nos envergonhou no passado, é no que Deus mais nos honra no futuro. Por isso, se vocês sofreram no passado, seja o que for que tenha acontecido, agarrem-se a Deus e creiam que Deus vai mudar a vossa história. Sobre esse Amém. aspecto, onde vocês eram uma vergonha, vocês vão ser honradas. Porque é assim que Deus Exatamente. trabalha, é assim que Ele manifesta a glória dele aqui na Terra. Não é porque nós Isso. merecemos, mas porque Ele é bom. É. Não tem É, merecimento, é pela graça, a bondade infinita dele. exatamente. E aquela história, né, Maria? Eu até. Mafalda. Oh, perdão, que eu vi a Maria aqui, Mafalda. E aí, Mafalda, é muito importante, por quê? Porque às vezes você caminha com pessoas que elas te conhecem pelo teu passado, por aquilo que você era. E é tão importante você estar conectado com pessoas que estão a viver com você no presente, mas já conhecem o teu futuro em Deus. Olha que maravilhoso, né? Porque Deus ele vai fazendo essa transformação que o teu passado ele vai ficar cada vez mais distante e as pessoas não vão mais associar quem você era, né? E Deus ele faz isso. Porque Deus, ele é especialista em sarar feridas. Deus é especialista de fazer novos começos. Deus é especialista de descortinar novas estações. Deus é especialista de transformar todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que ainda não são, ele cria só para o teu gozo, para o seu prazer, só para você. Porque você é tão importante que ele faz as coisas somente se existir somente uma pessoa aqui, por exemplo, esta noite. E essa pessoa tiver o desejo no coração, somente de uma palavra, Deus faz que saia da boca de alguém para que o teu coração ele seja feliz. Porque Deus, ele se alegra com a nossa felicidade. Deus, ele se alegra em vermos plenos e felizes. Quem Ele não se importa. alegra, quem não se alegra de ver, né? A gente feliz é o inimigo das nossas almas, é Satanás, é o diabo. Mas Deus, ele se alegra porque nós somos filhos, queridos.
Então, sempre Deus vai estar feliz com o nosso crescimento, sempre. E isso é uma esperança de vida tão linda, poder dizer às pessoas, és filha, és amado, Deus quer-te. É tão lindo. Porque é verdade. Exatamente. E quando nós estamos do outro lado, eu converti-me há um ano, como eu já tinha dito, eu pensava assim, não há esperança para mim. E agora? Eu tenho 2 filhos, uma relação frustrada, eu estou toda quebrada, e agora o que é que eu faço na minha vida? Pensava, minha vida acabou, vou ser infeliz para o resto da minha vida, já não tenho solução, já posso desaparecer. Só que depois veio Jesus e mudou tudo. E há tantas pessoas que não sabem disso. E este é o objetivo das lives, é as pessoas a saberem que existe um Jesus que traz esperança, traz vida. É, exatamente. Eu costumo falar, e isso me veio até mais ou menos há um tempo atrás, em uma ministração, que Deus é tão maravilhoso que Ele está acima, né, de todas as coisas. Ele está lá. Mas Ele é tão Pai, Ele é tão perfeito e tão maravilhoso que Ele sai da majestade dele para estar junto com você. Para Deus não tem problema dele estar lá e vir para estar junto com você. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? É muito maravilhoso, né? Saber que Deus transforma vidas, Deus transforma destino, né? Melhor do que qualquer filme de Hollywood, melhor do que qualquer filme europeu. É É, o que Deus faz na nossa vida, é porque sermos é pleno. transformadas. É sermos transformadas, é realmente apagar um passado, fazer nova todas as coisas. Então, você que está aqui conectado, algumas pessoas já entraram e saíram, mas você que está conectado, vou dizer novamente, né? Você em Deus tem uma oportunidade de mudar o chip, de fazer, sabe, nova as coisas em Deus. Você pode simplesmente abrir uma nova estação da sua vida com a disponibilidade do seu coração. Pai, eu quero, eu necessito, eu aceito entrar nessa nova estação. E Deus está lá, pronto para estar com você, te conduzindo para um melhor, para um melhor. O Não é prazer isso? é dele. A gente pensa que é nosso, mas não é dele. É dele. É dele sim. Amém? Amém. Obrigada, Joana. Foi uma live maravilhosa. Alguém Hein? quer perguntar mais alguma Alguém coisa? quer perguntar alguma coisa? Então, assim, lá no Brasil, né? Lá no Brasil, meu nome é Johanna. E aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, todo mundo, Joana. E aí eu fiquei Joana, gente. Lá no Brasil eu sou Johanna, que eu sou Joana. Me chama como quiser, a vossa irmã. Olha, eu estou aqui em Inglaterra, então eu também já não tenho nome. É Matilda, é Matilda, é tudo e mais alguma coisa. Por isso, a gente muda de país, perde o nosso nome. É, exatamente. Eu sinto-me igual. É, exatamente. Olha, a Maria está dizendo que a Jéssica tem, quero convidar para estar visitando o Verbo da Vida. Então, Jéssica, eu não lhe conheço, mas é um prazer lhe conhecer. Aleluia. Amém. Então, domingo, 10 horas da manhã, nós temos um culto. E também às quintas, às 20 horas, já que você está aqui em Lisboa, em Portugal. Então, é um prazer. Maria, A Jéssica mora ao pé da Maria. ai, que ótimo. Pois então, Maria, não sei se pronto. tu conheces a Jéssica, ela é de Santo António dos Cavaleiros também. Ai, que Por ótimo. isso, Deus é um Deus de conexões. É por isso que eu Amém. Pois, amo, meu Deus. Maria, como fala aqui, né, Maria? Então você está incumbida de dar uma boleia, como fala aqui, para Jéssica. Uma carona. É, olha aí. A Mafalda está mais brasileira do que eu, pá. É? Que legal! Pois, Jéssica, é um prazer te receber na nossa igreja. Será muito bem-vinda, viu? E eu sei que vai ser um sucesso você lá. Que nossa igreja é uma igreja cheia do amor, um ministério maravilhoso. Deus vai Pois, derramar muito amor e muita cura sobre ti, Jéssica. Eu sinto isto desde o profundo do meu coração. amém, amém, Um amém, novo tempo Ele tem para ti. Porque Ele não é amém. homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Amém, amém. E se foi necessário hoje descortinar nessa nova estação, Jéssica, estamos aqui. Juntinhas. Estamos aqui, viu? Pois, Mafalda, foi um prazer. Foi um prazer. Olha, outro Obrigada. filho entrando, Matheus Felipe. São vários filhos. Oi, filhos da Joana. É, Olha, sou alguém jovem quer assim, mas tenho oração? vários filhos de 20 anos, 30 anos. Alguém quer oração? Jéssica, tu queres que nós oremos por ti? Alguém quer oração, gente, por alguma. Amém. Oh, amiga, foi Deus, não fui eu. Eu fui um instrumento que Deus usou para chegar até aqui. Amém, É entre amém. ti e eu. Amém. Deus é bom. Eu já amo a Jéssica, ó. Sem nem conhecer, porque eu amo, porque, como a gente falou, nosso coração é tão cheio de amor, né? Tão cheio de amor, de todas as coisas que Deus tem feito, nós temos nos alegrado. Deus é Amém. Deus bom. é bom. Deus é bom. Tá bom? Jéssica quer oração? Tá. Tem algo específico, Jéssica, que você queira para nós orarmos ou tem algo específico? Vamos ver aí se tem algo específico para orar, para a gente concluir. Você vai deixar gravado, né, Mafalda? Sim, vou. Eu vou deixar gravado. Tá bom, está bem. Eu pensava que fosse só uma hora, mas a live agora ela vai, né? Ela não para em uma hora. Amiga, eu nem sei. Eu nem estou a ver horas. Quando estás na conversa sobre Deus, o tempo voa. Não tem como calcular o Tá com uma hora tempo. e 20 já, uma hora e Ah, 20. ok. Ah, amém. Gratidão por ter ouvido e aceitado a palavra de Deus. Então eu vou orar como você orou no começo e agora eu oro como eu orei no começo. Você quer orar agora no final? Sim, sim. Amém, amém. Então você ora para o final, que essa live, Deus, né, comandou e foi um sucesso em Deus. Amém. Deus, Pai, obrigada Amém. por esta live, Pai. Obrigada pelas pessoas que tu mandaste a participarem nesta live, Pai. Obrigada pela tua presença, pela tua palavra, Pai. Eu Amém. quero te pedir que possas invadir o coração destas pessoas todas, em especial Amém. das Jéssica, que hoje aceitou a tua Amém. palavra, Pai. Que tu possas invadir o coração dela com o teu amor, Pai. Que ela se sinta Amém. amada como ela nunca se sentiu, Pai. Que tu possas Amém. revelar a ela, em nome do Senhor Amém. Em nome de Jesus, Pai. Eu Jesus. declaro cura, cura sobre ela, cura sobre todas as pessoas que participaram Amém. nesta live. Eu declaro cura Amém. na alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu Amém. Em quero te nome de agradecer, Pai. Agradecer pela cura que já foi feita, pelos começos que Amém. já foram feitos, Pai. Porque eu sei que Amém. tu és fiel, Pai. Amém. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Mafalda. Pois foi maravilhoso estar com vocês Prazer. nesse tempo. Obrigada. Que honra. Que honra também estar com você, viu? Eu é que agradeço. Deixa gravado que eu creio que mais pessoas vão ser alcançadas por essa Em nome do palavra. Senhor Jesus. Tá bom? Assim vai Um ser. beijo. Tchau, Beijinho, Deus te tchau. abençoe. Beijinho. Tchau, Tchau. beijinho. Tchau. Tchau.